que você precisa saber antes de tentar a sua migração para Nova Zelândia? A ideia de fazer esse vídeo foi através da pergunta do Lucas Eduardo. Ele fala o seguinte: Cauê, é possível fazer o intercâmbio na Nova Zelândia com foco em conseguir sponsor para levantar mais dinheiro, para ir se qualificando para fazer um curso técnico que está na Green List ou até mesmo mestrado? Porém, se não conseguir sponsor, é possível estudar inglês na Irlanda para melhorar no idioma, levantar esse dinheiro que é possível para depois ir para uma qualificação melhor, seja na Nova Zelândia, ou Canadá, Austrália, etc. Como você sempre diz, inglês e dinheiro abrem portas. Seria possível essa estratégia? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos partir do princípio aqui do Lucas, né? Pelo que eu estou entendendo, é um menino novo, ele ainda não tem nenhuma qualificação, seja técnica ou acadêmica, e ele quer morar na Nova Zelândia. O que é mais importante você saber antes de tomar qualquer decisão e começar seu planejamento é que a Nova Zelândia precisa de mão de obra estrangeira, mas para setores específicos, tá? São muitos, né? Dificilmente a sua profissão não vai estar listada, né? Vão ter algumas que não, infelizmente, mas tem bastante coisa que dá para você fazer. Então, se você vai começar a se planejar para se qualificar numa dessas áreas, o primeiro passo é importante você saber quais são as profissões, tá? Na Nova Zelândia existe, você digitar no Google Green List Jobs New Zealand, você vai ver as profissões que estão na lista da Green List, que estão elegíveis para o visto. E aí tem algumas categorias imigratórias que você pode usar, né? Para quem exerce profissões de nível técnico, né? Você trabalha por um período, você precisa de uma experiência, mais o seu nível de inglês, e dependendo da área ter uma qualificação mínima, né? Uma pontuação mínima ali do IELTS, mas é importante que você saiba essas duas coisas, inglês e qualificação. Essa qualificação, às vezes, precisa também da experiência, tá? E um dos pontos mais positivos na Nova Zelândia é que, assim, você faz o intercâmbio de inglês para correr atrás do idioma, né? Você vai precisar de um IELTS ali, dependendo da posição que você vai atuar, no mínimo 4. É um inglês bem tranquilo de aprender. Eu acredito que em 1 ou 2 anos você consiga chegar nesse nível se você não for muito para a escola. Porque eu digo, mas se vai fazer o intercâmbio de inglês, como assim não vai muito para a escola? Vamos lá. Poucas pessoas fazem o intercâmbio, por exemplo, de 4 ou 6 meses de inglês e depois renovam o curso. Por quê? Porque na Nova Zelândia, renovação de curso de inglês é caro. É caro assim, né? É o mesmo valor do primeiro curso que você pagou antes de sair do Brasil. Diferente da Irlanda, por exemplo, que as renovações são mais baratas, né? Estudantes que estão no país conseguem pagar mais barato para fazer um novo curso de inglês, né? Isso na maioria das escolas, não todas, mas na maioria. Então, assim, considerando isso, da Nova Zelândia ser mais caro, é difícil você ver alguém renovar curso de inglês, porque geralmente, dentro desse período aí de 5, 6 meses, as pessoas conseguem o que a gente chama de sponsor, ou seja, um contratante, né? Mesmo que seja profissões mais simples, de cleaner, chapeiro de hambúrguer, qualquer coisa nesse sentido, que consiga te dar uma permissão de trabalhar naquela área, mas por tempo provisório, tá? Porque essas profissões de níveis inferiores, no sentido de que não precisa de qualificação, de nível técnico nem nada, elas podem te dar o visto de trabalho, mas esse visto de trabalho não vai te levar a uma residência permanente, tá? Então, para você chegar numa residência permanente, você tem que estar numa dessas profissões que vão te levar à residência permanente. Mas o ponto-chave é que você pode ficar de 2 a 5 anos nessa profissão provisória, de visto provisório. Eu acho que 2 a 5 anos é um tempo suficiente para você juntar dinheiro, conseguir melhorar o seu inglês, conseguir um certificado de IELTS, né, mínimo ali para você poder fazer um curso para se qualificar na própria Nova Zelândia, tá? Aí ele coloca aqui, mas e se eu não conseguir, eu posso ir para a Irlanda, por exemplo, fazer dinheiro com o intercâmbio de inglês para depois investir em uma qualificação em outro país? Pode, tá? Na Irlanda não tem, a Irlanda é zero burocracia, você basta ter uma carta de matrícula de uma escola, uma acomodação provisória, seguro médico, tudo certinho, tudo que você consegue com a gente aqui na Enjoy, e depois, ao longo de 2 anos, você melhora ainda mais o seu inglês, junta um dinheirinho, e se o seu objetivo é morar na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, isso tem que ser muito bem claro, estar traçado desde o início do seu planejamento. A Nova Zelândia não costuma mudar muito as regras, assim, muda, mas não com tanta frequência como a Austrália, por exemplo, como o Canadá tem feito ultimamente. Então, assim, se você tem intenção de morar na Nova Zelândia, talvez seja, assim, um planejamento mais seguro, no sentido de, eu tenho um planejamento de longo prazo, vou fazer o inglês, até eu ficar pronto para aplicar para as vagas para o visto de trabalho que dão a residência permanente daqui 3 a 5 anos, por exemplo, tá? A chance daquela profissão que você escolheu sair, né,
dessa lista elegíveis ao visto de trabalho com residência é muito pequena, tá? É claro, é sempre muito importante você se consultar com um profissional capacitado dessa parte migratória. Eu vou deixar aqui no card uma live que nós fizemos com o Antônio da Migratu NZ, que é um cara já com vasta experiência de décadas aí trabalhando com aplicação de vistos para Nova Zelândia, onde ele responde várias dúvidas e dá todos os caminhos migratórios possíveis para você conseguir chegar na sua residência permanente. Tá, essa live não tem muito tempo, tem aí alguns meses só, então tá bem fresquinha lá, com bastante coisa atualizada. Agora, se eu puder dar a dica de ouro para você, é assim, olha, primeiro ponto, decida onde você quer morar. Pô, qual desses países eu gostaria de viver de fato? Qual que vale mais a pena para mim? Qual é melhor para mim, para o meu estilo de vida, para o meu objetivo profissional e tudo mais? Aí você vai se preparar. O segundo ponto, qual é a profissão? Então não adianta você fazer qualquer profissão. É claro que, né, em algumas ocasiões, uma profissão temporária, mesmo que não seja assim algo que você tenha paixão por fazer aquilo, pode ser uma boa porta de entrada para você ter uma residência permanente. Porque uma vez que você tem a residência permanente, você pode mudar de áreas, você pode fazer outras coisas, entende? Eu vou dar um exemplo, Canadá. Tem muita gente se preparando aqui no Brasil como cuidador de idoso, que é um curso rápido, barato, e você consegue aí, através de um curso de 6 meses, uma job offer para trabalhar no Canadá como cuidador, por exemplo. No Canadá, você ficando, sei lá, alguns meses até conseguir sua residência permanente, depois você pode mudar de área de profissão, né? Mas você já está com a residência permanente. Não que isso seja eticamente correto, não sei se é essa palavra, tá? Mas é um caminho que algumas pessoas usam. Então, a Nova Zelândia, por exemplo, você pode fazer no Brasil um curso de excavator, que é aquele trator que faz a escavadeira, né? Operar a escavadeira, por exemplo. É uma profissão que está em alta demanda na Nova Zelândia por conta da quantidade de construções em algumas cidades que estão em crescimento. Você pode se qualificar, se capacitar no Brasil, ir já com um intercâmbio de inglês, porque você vai precisar do inglês para poder aplicar para o visto, e aí nesse meio tempo que você está na Nova Zelândia, aplicar para as áreas do excavator, entendeu? Então essa é uma opção de você já chegar com alguma qualificação no país. Eletricista, a gente tem recebido bastante contato de pessoas que têm experiência com a parte técnica de eletricista e tudo mais, e é uma profissão em alta demanda na Nova Zelândia, principalmente instalador de ar-condicionado, que ganha um bom salário e tem pouca mão de obra disponível. Para quem não sabe, Nova Zelândia é um país que faz calor e frio, e lá é diferente da Europa, que, por exemplo, as casas têm heater, né, aquelas calefações e tal, geralmente os ar-condicionado que dão conta do resultado na maioria das casas, não em todas, algumas têm heater e tal, mas o ar-condicionado geralmente faz a função ali do quente e do frio. Então, assim, toda casa tem ar-condicionado, entendeu? Tá precisando de bastante mão de obra nesse setor. Então é bem o que você falou, dá para você fazer os dois, né? Você tem o plano A, eu entendi o Lucas, ele quer o plano A, plano B e plano C. Eu vou tentar o plano A, não der eu vou pro plano B, se não der eu vou pro plano C, que seria ir lá para Irlanda, fazer mais uma grana, melhorar ainda mais meu inglês, de repente fazer uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa nesse sentido, onde você vai ter acesso a profissões que pagam ainda melhores salários, né? Então sim, para suas dúvidas, né? Dá para você fazer tudo isso que você está pensando. Se é uma boa estratégia, olha, eu diria que quanto menos você precisar se locomover, assim, de mudança de país, etc., melhor. Porque assim, ó, na Nova Zelândia também tem o critério da aprovação do visto, entende? O que um oficial de imigração pensaria, por exemplo, de uma pessoa que fica mudando muito de país, entendeu? Então, os seus objetivos, eles têm que estar muito claro para a imigração, para você não ter tanto risco de reprovação de visto. Porque assim, geralmente, a imigração sempre vai falar assim, o que você quer de fato aqui no país? Você quer realmente só estudar? Estudante genuíno? Você não tem intenção de imigrar. Se você falar que não, você tem que comprovar os seus vínculos com o seu país de origem. E você vai estar na Irlanda, ou seja, você não tem vínculo nenhum mais com o Brasil, né? Você já saía há um tempo e tal. Agora, nada impede de você, no ato da sua aplicação, com o auxílio de um profissional, obviamente, dizer na sua carta de intenção que a sua intenção é imigratória, que você veio para a Irlanda, você quer se qualificar, se capacitar na Nova Zelândia para atuar no setor que está em necessidade de mão de obra, tá? Isso pode diminuir os riscos de reprovação, mas claro, sempre consultando um especialista e não só fazendo coisas que vêm da cabeça ou ideias que a gente dá aqui no canal, opiniões baseadas em experiências de clientes da Enjoy que já tiveram caminhos parecidos, tá? Não que vai dar certo para todo mundo. Por isso que quanto mais você puder eliminar os riscos com orientações de um profissional, melhor, tá bom? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado o Lucas e outras pessoas que se interessaram pelo assunto. Claro que se você tiver outras dúvidas, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer responder. Ajuda a gente com o seu like, o YouTube divulga melhor o nosso canal. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Quem sabe agora em 2026 a gente bate essa meta, tá bom? Lembrando, nosso WhatsApp aqui na telinha final, na descrição do vídeo, para o intercâmbio de vocês. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Tchau.
Cheers. Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada, então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.